do Vitor Pereira. Agora, você tem um elenco milionário como esse do Flamengo, você vai jogar à base do chutão? Eu acho muito estranho. E outra coisa, né, meus amigos? Ele conseguiu criar. O Casagrande tocou na abertura dele, e eu acho que esse é o ponto mais importante do Flamengo agora, porque tem vários desdobramentos e nuances que estão acontecendo. Ele conseguiu fazer o Gabigol pedir para disputar a posição com o Pedro, cara. Só fazer isso, esse treinador, para mim, já está. Fenerbahçe mandou o Jesus embora? Não, tem um técnico bom para você aqui, Fenerbahçe. Vitor Pereira, vai lá, meu filho, vai lá treinar o Fenerbahçe. Porque, porra, é uma brincadeira, né? O cara tem o Pedro e o Gabigol e arrumar uma tática em que eles não podem jogar juntos. Agora, gente, o Gabigol, todo mundo, o Vitor Pereira tá, os jogadores adoram ele. O Everton Ribeiro disse que ele tem autonomia para mexer à vontade. O Gabigol disse que tem uma conversa franca com ele, tá? Aí tem um cara aqui que, para mim, é quem pode falar sobre isso, que é o Casagrande, porque foi jogador. Gente, o ambiente está uma titica. Pode ficar falando para fora, tá? Mas não tá legal. Porque o Gabigol, da entrevista que ele deu depois do jogo, ele pareceu muito educado, muito cordato, mas aquilo ali é um recado claro. E sabe qual já foi a consequência imediata? Começaram a discutir já a renovação do contrato do Gabigol, que só acaba no final de 2024. O que foi isso? Um sinal claro para o Vitor Pereira. Amigo, você está mexendo com a estrela do time. Se vira nos 30, amigo. Mas você não pode tirar o Gabigol do time. Você ter Gabigol e Pedro e um se reserva do outro, depois do Dorival Júnior ter mostrado que é possível, sim, os dois jogarem juntos com alta qualidade e ganhando títulos. É inadmissível. Vamos assim dizer, 10 passos atrás do que o Flamengo já tinha alcançado. Você imaginar que o Flamengo agora vai ter que jogar ou com o Gabigol ou com o Pedro, porque a tática do Vitor Pereira de 3 zagueiros e jogar pelos lados simplesmente transforma o Gabigol num marcador de meio campo. Faz o menor sentido. Ganhou, legal, acho que está com o título praticamente nas mãos. O Fernando Diniz, minha gente, o Fernando Diniz, ele vai entregar a paçoca de novo, minha gente. Ele teve um ataque de pelanca por causa de uma expulsão que foi na frente dele, que ele viu a maldade que o jogador entrou, o Samuel Xavier entrou no calcanhar do Ayrton Lucas. E aí o que acontece? Não vai estar na beira do campo no último jogo. Vai acabar mais um ano sem título. Basicamente é isso, mas eu queria saber do Casão, se o Casão acha que o jogador de futebol, um jogador como o Gabigol, pode estar satisfeito de agora ter que disputar a posição com o Pedro. Diga lá, Casão. Então, é isso que eu falei no começo, quando começou o programa. Cara, eu joguei com diversos grupos, né? Diversos grupos diferentes. Joguei com o Torino, joguei com o Ascoli, lá no Porto, São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, seleção brasileira. E eu nunca vi um jogador procurar o treinador e falar assim, eu não quero mais jogar nessa posição, eu quero voltar na minha posição e disputar a posição com aquele cara lá. Sabe? Eu nunca vi acontecer isso. Principalmente porque o cara lá é o Pedro, que joga muito, grande centroavante, participou da Copa, na última Copa do Mundo, é um cara que sabe fazer gols, né? E o Dorival Júnior, como o Renato falou, o Dorival chegou no meio do ano passado e arrumou o esquema para os dois jogarem juntos, e o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, com Pedro e Gabriel, cara. Com Pedro e Gabriel, jogando juntos. O Gabriel não reclamou, o Pedro não reclamou, não teve problema nenhum, porque eles dividiram o espaço ali, sabe? Um espaço que... Eu fui centroavante, eu sei que é difícil você jogar com outro cara do seu lado, porque você está acostumado, principalmente de característica do Pedro, que é mais movimentação para vertical, né? Ele volta e entra. Ele não é cara de abrir para as pontas, o Pedro. O Pedro é um cara que gira de bico de área a bico de área, volta um pouquinho fora da meia-lua e entra para dentro da área. Então, o Pedro, por exemplo, ele domina todo aquele espaço. Todo aquele espaço. O Gabriel, quando joga de centroavante, sozinho, também domina todo aquele espaço. Quando joga os dois, você tem que ter um sincronismo que você vai ter que dividir. Você vai dividir aquele espaço que era só seu com um outro cara. Mas isso funcionou ano passado, com o Dorival Júnior. E quando você tem um time, um elenco que tem o Flamengo, cara, você tem que colocar os melhores jogadores em campo. Né? E você chega num time que ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, cara, continua
Você quer pôr alguma coisa sua? Beleza, você vai pôr alguma coisa sua. Mas começa com um time que ganhou os títulos. Né? Da forma, no posicionamento que ganhou os títulos. Né? Então, eu acho, terceiro zagueiro, no caso do time do Flamengo, é você ter que eliminar um grande jogador da frente e pôr no banco. Para você pôr o terceiro zagueiro. Então, por exemplo, o Everton Ribeiro já não estava jogando. Né? Já não estava jogando, já tinha saído, tal, entra depois. Não deve estar contente, não quer criar problema, mas dentro dele cara, o cara que é titular o tempo todo, ganhou todos os títulos, você começa a ficar no banco de uma hora para outra, você não se sente bem, você não, e você vem do time, você fala, pô, eu posso fazer isso, eu sou entrosado com esses caras. Você não pode ter 3 zagueiros, na minha opinião, e ter que colocar o Gabriel no banco, quando o Gabriel fala, eu quero disputar a posição com o Pedro. Tudo bem, aí também vem o lado do Gabriel, né, Renato? Cara, eu acho que se ele fez isso de verdade, se a conversa foi essa, eu acho que ele achava que o Vitor Pereira ia escolher ele. Minha opinião. Né? Minha opinião. Porque eu só vou... Se eu tô jogando num time e o centroavante é o Serginho Chulapa, que nem era jogando no Corinthians, eu de 8, o Serginho de 9, aí eu me invoco e falo assim, vou lá pro treinador, eu não quero mais jogar de 8, eu quero disputar a posição com o Serginho. Eu tô colocando em risco o meu lugar. Porque o cara pode até me escolher, mas ele pode escolher o Serginho também. E aí, não tem como reclamar também. Não tem como reclamar. Então, eu acho muito difícil, não entra na minha cabeça, que naturalmente teve essa conversa. Naturalmente teve essa conversa. Assim, do Gabriel falar, eu quero jogar de centroavante, e aí depois do jogo, assim, não, eu falei que eu quero disputar a minha, agora eu estou disputando posição com o Pedro, e hoje, né, hoje a opção foi o Pedro. Hoje a escolha foi o Pedro. Também já é um sinal. Hoje posição foi o Pedro que jogou. Porque você pode falar assim, eu conversei, eu joguei aberto com o treinador e eu não estou me sentindo bem, eu quero disputar a posição, eu quero voltar a jogar a posição como centroavante. Eu vou disputar com o Pedro. Beleza? Beleza. Ok. Agora, quando você deixa bem cravado, hoje já é um recado. Já é um recado. É hoje, hein? Não quero ficar mais.